Conectar pessoas a produtos e serviços. Conectar o online ao offline. As plataformas digitais representam uma revolução em que todos somos protagonistas. E somos nós, da Associação Brasileira Online to Offline, que conectamos, defendemos e representamos os interesses coletivos do setor junto ao poder público, sociedade civil e imprensa. Nossos associados são empresas de logística e mobilidade urbana, marketplaces, fintechs e investidores. Já são mais de 50 milhões de brasileiros que utilizam os aplicativos das associadas à ABO2O para gerar renda. Agora, pare e pensa, quantas famílias se beneficiam com isso? Nosso mercado movimenta a economia, cresce 2 dígitos por ano e contribui para um Brasil mais digital. Sem falar do conforto com que tudo é resolvido com um toque no celular. Nós, da ABO2O, estamos sempre abertos ao diálogo. Fale conosco e saiba por que acreditamos que um país melhor é um país mais conectado. Bem-vindos e bem-vindas agora para uma conversa super especial com Marcelo Taz, que dispensa apresentações. Então, para você que está me assistindo, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor Magnani, eu presido a Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de unicórnios e plataformas digitais no Brasil, e também o Conselho de Inovação da FEComércio São Paulo, que representa 80% do comércio eletrônico do Brasil. E a gente vem recebendo aqui uma série de personalidades especialistas que estão agregando conhecimento para nós que queremos empreender, inovar, seja como colaborador, seja nas nossas startups, nas nossas empresas, ou mesmo no nosso dia a dia. Porque se tem alguma coisa que realmente está se transformando, é essa noção de tempo. Em um curto espaço de tempo, muitas coisas vêm mudando, né? Até pouco tempo atrás, com certeza, você só pedia pizza e esfirra em casa, hoje você está pedindo salada em casa na maior naturalidade, pedindo um carro, um motorista também para ir em determinados locais, ou mesmo consumindo produtos e serviços que antes você consumia única e exclusivamente no mundo físico. É por isso que o online e o offline estão cada vez mais conectados. E para falar sobre tudo isso, a gente convidou o professor Tibúrcio, a gente convidou também o grande inovador Marcelo Taz, que de fato inaugurou uma série de produtos de mídia, né, no Brasil, como o CQC, que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, para inaugurar o nosso bate-papo, principalmente nessa nossa era do conhecimento, onde o dado é muito importante para a gente criar produtos customizados, então seja num ecossistema de marketplace, onde você tem os compradores, você tem os entregadores, você tem os consumidores, e daquelas relações a gente tira uma série de insights para criar novos produtos, como meios de pagamento, linhas de crédito para quem precisa ampliar o seu próprio negócio. A gente pode tirar uma série também de insights em mídia, em comunicação. E aí, como o nosso papo já começou antes aqui das câmeras ligadas, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, como você se conectou à tecnologia, inovação e como você usou os dados também em uma série de produtos que você inaugurou. Obrigado, aliás, novamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vitor. E aí, pessoal? Vocês estão aí do outro lado, vocês estão aqui presencialmente. Muito legal poder conversar sobre esse assunto. Ainda mais lembrando de professor Tibúrcio, eu vejo que os meus alunos, eles estão muito bem, né? Amadureceram muito bem e tal. Mas olha só, eu creio que todos nós, né, estamos vivendo intensamente tudo isso e faz tempo. Agora é que algumas coisas começam a ficar mais evidentes. No caso da mídia onde eu nasci, que é a televisão, que foi impactada e continua sendo impactada muito, eu estava numa posição curiosa em 2007, que foi a preparação para o CQC.
E foi o ano também onde o Twitter surge, né? O Twitter estava sendo testado desde 2006, mas 2007 é o ano que eu abro, inclusive, o meu @MarceloTaz lá. Então, foi um laboratório mesmo, né? Essa convivência com o meu cliente, que é o telespectador, se inicia ali num projeto muito, digamos, fora do radar, né? Um programa de humor numa segunda-feira, num horário muito tarde, inclusive, e foi legal porque pudemos testar bastante e começamos a usar, no caso, o Twitter, principalmente, o Facebook também, o Orkut, que é algo que também existiu e foi relevante no Brasil. Nós começamos a testar muito cedo, ouvindo, né, que eu imagino que seja o tema aqui desse encontro, né, o quanto que deve estar presente aqui, como ouvir e com que complexidade ouvir, né? Hoje você consegue ouvir grandes volumes de dados com inteligência artificial e tudo mais. A única coisa que não muda, Vitor, é saber fazer uma boa pergunta para os dados, né? Essa é a nossa tarefa, saber fazer uma pergunta que gere valor nos dados. Assim, foi isso que eu fui aprendendo com essa transformação que se iniciou lá no CQC mesmo. E é interessante você falar isso, porque se trata de uma tecnologia nativa, é uma tecnologia humana. A gente já nasceu com esse drive da pergunta, né? Várias ciências foram oriundas até da própria filosofia desse movimento de indagar as coisas, né? E a gente passou pela segunda revolução industrial, onde a gente conseguiu, de fato, colocar cada ator ali milimetricamente ajustado para fazer a produção girar. A gente está numa onda de digitalização e depois a gente vai entrar na quarta revolução, mas sem ser muito teórico aqui, basicamente o que a gente está vendo nas empresas e também no nosso dia a dia é cada vez mais a valorização do que a gente está chamando de soft skills, né? Eu não gosto tanto desses termos em inglês, porque às vezes eles escondem o real significado das coisas, mas são essas tecnologias nativas, né? Saber perguntar, saber se comunicar, saber trabalhar saber ouvir, né? Exato. Ouvir é algo absolutamente fundamental no universo que nós estamos falando. E é muito difícil para as indústrias que eram surdas, como eu costumo falar carinhosamente para a minha indústria, que é a televisão, mas serve para várias, né? É uma indústria que ficou muito tempo onde o seu cliente, o telespectador, não sei se vocês vão lembrar, o Renato Aragão, o Didi Mocó, chamava ele de o da poltrona, Piscite, o da poltrona, o cara que estava passivo, né? Sentado, só recebendo um jorro, né? E aí a coisa muda radicalmente. E essa indústria que era surda, eu creio, né, e falo isso com todo o respeito e carinho que eu tenho pela televisão, ela reagiu muito, ela demorou muito tempo para começar a ouvir. E por isso que ela está levando de goleada, eu diria, hoje, né, na conversa, vamos chamar assim, porque para mim não é uma briga, na conversa com as novas gerações, principalmente, né, que já nasceu conversando. Ela não quer saber de alguém que impõe a ela uma grade de programação, por exemplo, né? E às vezes eu ouço isso lá dentro da TV. Nós vamos fazer o lançamento da grade. Eu falo, gente, não usem mais essa expressão, pelo amor de Deus, porque vai contra a história, a indústria, a pessoa que a gente serve, né? E isso eu não estou querendo dizer que não tenha gente que queira ter na sua casa o jornal, depois a novela, tem muita gente ainda assim, mas o modelo já é outro, né? O modelo, depois que você experimenta uma coisa que funciona bem, como você estava mencionando aí no início do nosso papo, né? Você pede as coisas, você pede até professores, né? Você faz cursos online, você pede enfermeiros que vão lá fazer testes de Covid quando você precisa na sua empresa e tal. Você não volta mais, né? É uma viagem sem volta. E é muito legal, porque para mim é uma viagem, quando eu falo de ouvir, é uma viagem que nos aproxima de quem a gente atende, sabe? E, em última análise, é uma viagem que nos aproxima da gente mesmo, porque o que eu falo, né,
o que eu comunico para vocês não é o que eu estou falando, mas o que vocês estão ouvindo. Aqui, na FEComércio, aí atrás, e como que eu posso saber o que vocês estão capturando do que eu estou falando? Ouvindo, né? Sabe que também outra coisa muito interessante que eu notei, que naturalmente também até a própria televisão foi agregando, foi um pouco daquele formalismo que tinha na televisão, de deixar tudo perfeito, milimetricamente posicionado, para ser um pouco mais suscetível a erro. Isso era mais palpável em programas ao vivo, né? O Faustão é clássico nisso, né? Ele sempre pontuou lá os erros, até destacava os erros, mas eu acho que a TV está perdendo um pouco isso, mas numa velocidade muito menor do que outras mídias. Se você pegar o podcast não é uma entrevista, é uma conversa, que é como a gente está tendo aqui. A gente não ajustou nenhum tipo de roteiro, de pergunta pré-ensaiada. E essa cultura, esse jeito de você ficar mais próximo ao erro é o que nos ajuda também a ir melhorando, né? Numa empresa, eu preciso testar e errar para ajustar o mais rápido possível para eu conseguir o sucesso, né? Em mídias tradicionais sempre foi um modelo muito fechado, muito estanque, muito voltado para o gabarito, até a própria escola nos ensina isso, né? De você ficar muito preso na resposta correta. A gente foi educado, eu pelo menos, né? Eu fui educado com aquela nota vermelha, né? Quando vinha aquela tinta vermelha, você errou, tinha um X assim, né? Então, sempre fomos, enfim, colocados numa situação de temor, né? Do medo do erro, né? É um grande erro, né? É um grande erro que foi cometido aí. O legal é a gente poder conversar sobre isso e avançar, porque não é que todo mundo vai sair errando, vão fazer tudo errado. Não é isso, né? Isso também é um entendimento falho aí dessa conversa. Nós temos que testar, sim, porque o que é necessário agora é adaptação, né? Tudo muda muito rápido, então você tem que ir testando, se adaptando, vendo o que funciona, porque você não pode errar e ficar num resultado ruim. Você tem que buscar um resultado, né? E isso é legal porque você vai prototipando, você vai... Enfim, tem coisas que estão aí rolando há muito tempo, né? A filosofia maker é uma coisa que lá do século XX, né? Década de 60, principalmente, onde teve um boom e se falou muito disso, e hoje ela está sendo revista e aplicada. É muito legal viver um tempo onde você tem as possibilidades todas tecnológicas, né, principalmente de algoritmos, e inteligência artificial, machine learning, blockchain, essas coisas que dão conta de grandes volumes de dados, e uma capacidade, como você tocou ali, os soft skills, ou então, enfim, as habilidades humanas que nós temos que ter, né, de ouvir, de falar, de interpretar, de sentir medo e falar dele, né, de ficar com aquele frio na barriga, será que vai dar certo, será que não vai, compartilhar, para buscar uma outra coisa que eu quero jogar, Vitor, que é a palavra fundamental, eu sei que ela é muito repetida por aí, o pessoal às vezes até cansa de ouvir, que é colaboração. Como você fazer tudo isso e engajar os colaboradores, engajar até o cara que você atende para te dizer o que não está rolando, né? E aperfeiçoar o que você faz. A gente vê isso até nas novas gerações de empresas, né? Até dos próprios executivos. Quando a gente vai para a indústria tradicional, geralmente esses executivos eles são até um pouco fechados, porque eles te encaram sempre como concorrente. Ah, não, eu estou aqui, é o meu segredo, não vou falar, é concorrente. Nessas novas gerações, principalmente também de empresários, colaboradores, pessoas, essa troca ela é mais natural, é comum. Eu não enxergo tanto como o meu concorrente como o meu adversário. Né? E aí a gente acaba trocando mais. Até no próprio conselho da FEComércio, na O2O, é uma turma que ela está mais propensa a te enxergar que, bom, hoje eu estou nessa empresa, outro eu posso estar amanhã eu posso estar em outra, mas também as empresas elas podem se cooperar para crescer. Coisa, por exemplo, que a mídia tradicional ainda é um pouco avessa, né? Você fazer essas parcerias de colaboração para crescimento. E isso que eu acho que é o que a gente precisa
quebrar esse paradigma também? Precisamos aprender, né? Inclusive com os líderes, né? Nós já temos aí um tempo de revolução digital grande, né? Eu gosto de uma data para falar de online, de início de online, que é a chegada do homem à Lua. Para mim, é a hora que a gente teve consciência do tempo real, porque, para mim, estar online é você estar no mesmo tempo que uma pessoa que está distante de você está e poder trocar com ela, né? E a chegada do homem à Lua, eu não sei quem aqui é doido por essa história, é a primeira vez que foi feita uma arquitetura não de comunicação, não só, enfim, a viagem em si, que já foi um esforço tecnológico imenso, mas uma arquitetura de comunicação que possibilitou que todo o planeta assistisse a mesma imagem ao mesmo tempo. Isso que, para mim, é o sentido do online. Você ver a mesma coisa ao mesmo tempo e poder comentar, né? Imagina se tivesse Twitter naquele dia, qual seria o Trending Topics, né? E foi, no dia seguinte, todas as capas de jornal, com um destaque gigante, com exceção do jornal de Moscou, que deu uma pequena nota, né? Porque aquilo era o sinal da notícia da vitória dos americanos na Guerra Fria, né? Na guerra ao espaço e tal. Então, é interessante entender que esse arco tem mais de 50 anos, ele está em crescimento exponencial, então é importante não perder, ficar vacilando, né? Ficar ainda decidindo se isso está acontecendo ou não. Muita gente na indústria perdeu muito tempo nesse debate. Eu fui um chato, muitas vezes, dentro das emissoras que eu trabalhei para falar disso, né? E foi muito legal, porque muita gente ouviu e tal. O próprio CQC é uma vitória, eu acredito, de você ouvir o telespectador. Agora eu estou revendo os dados, por exemplo, de implantação do programa e descobri que eu sabia disso, né? Que nós tínhamos ouvido o telespectador que reclamou, a primeira reclamação grave que chegou, vieram várias depois, mas a primeira reclamação grave que chegou foi que as câmeras do estúdio balançavam muito. E, realmente, quem assistiu o programa de estreia, a gente estava muito animado, o pessoal fazia aqueles zooms, fazia aquela loucura, aquela música e tal. E eu sabia que a gente tinha mudado aquilo e tinha, com a ajuda de quem estava em casa, que nos avisou que aquilo estava ridículo e tal. Na pesquisa que eu fui fazer agora, no programa 2 a gente já fala disso, né? A gente já falou, olha, vocês não gostaram que as câmeras balançaram, aí eu até dava uma bronca, assim, meio falsa até, para de balançar essa câmera, para já essa câmera, e os caras, né? Aí, o que eu estava fazendo? Eu estava dizendo duas coisas, eu estava dizendo assim, nós ouvimos vocês e vocês estão bem-vindos a colaborar com o aperfeiçoamento do projeto. E isso aconteceu depois em vários níveis mesmo, em pauta, em olhar a necessidade, por exemplo, de reforçar a equipe de jornalismo, né, de cuidar do conteúdo, a cobertura, a própria cobertura política foi um pedido da nossa audiência, que gostou da maneira como a gente abordava a política naquela época. Os jovens, muitos deles falavam assim, olha, eu não tinha saco de ler jornal, depois que eu comecei a ver o programa, passei a me interessar mais por política. Eu acho uma grande vitória, né, desse projeto. E outros, assim, gente que começou a fazer com que a gente transmitisse esportes, por exemplo, programa de humor falando de esportes, né, e foi o que nós fizemos. E, enfim, aí está lá o Felipe Andreoli hoje comandando o esporte na Globo, ele era o nosso cara de esportes, enfim, é uma série de coisas assim, sabe, que ajudam, na verdade, o que eu estou falando aqui, como fazer algo que é muito difícil, não estou falando que é fácil, que é transformar o viés do público, né, em colaboração. Isso é uma coisa árdua, mas muito legal de fazer, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer tamanho de negócio, e usando todo tipo de tecnologia disponível. No caso que eu citei aqui agora, era uma tecnologia a lenha, praticamente, que era rastreamento de Twitter, né? Conversas no Twitter. Hoje tem muitas outras formas de fazer isso. Exatamente, por isso que a gente agora fala de Customer Experience, né? Jornada do consumidor, experiência desse cliente. Desde o momento que ele entra ali, no caso do CQC, para assistir, até o momento que ele sai. Ele pode, durante o programa, interagir, depois ele pode propor ou reclamar.
Até pouco tempo atrás, a gente só olhava para esse cliente, no caso do telespectador, ou mesmo alguém que está comprando um produto, no momento em que a gente falhava. Ah, o produto veio errado, o produto veio quebrado, então, conserte. Hoje não, né? Hoje eu consigo ver exatamente onde ele gostou mais, porque eu vejo onde ele está clicando, onde ele está navegando, e ele pode, inclusive, me sugerir. Fala assim, eu estou querendo esse tipo de produto. O próprio Netflix, recentemente, na semana passada, lançou a plataforma de games. O perfil do consumidor lá do Netflix é um perfil que adere a esse tipo de produto, e ele pediu, eu quero. Assim como eu posso ter dentro de uma plataforma digital muitos vendedores, esses vendedores vão precisar em algum momento de crédito para expandir o negócio ou para fazer o comércio dele sobreviver, se manter. E aí eu acho que essa cadeia concatenada ali na imprensa, ela está cada vez mais melhorando, só que ainda a passos de cágados. Ainda está bem difícil. Você é um dos bastiões aí de utilização desses instrumentos para justamente avançar. Mas você disse um outro ponto que eu acho que é um ponto que eu gostaria de resgatar aqui para a gente aprofundar. Você ilustrou bem a ida do homem à Lua e como isso foi divulgado. Então, décadas atrás, que do ponto de vista histórico é nada, é uma fagulha, a gente sabia aonde acessar a informação e você tinha, pelo menos, certa certeza de que aquilo era uma informação verdadeira. Eu tendo a achar que se o homem foi à Lua, se tivesse o Twitter, se tivesse rede social, a gente ia ter diversas versões, inclusive falsas, sobre o mesmo fato. Se hoje a gente revisita o homem à Lua falando que ele não foi, hoje em dia, se tivesse essas ferramentas, seria ainda um caos. Então, só para fazer uma analogia também para um programa Provocações, e até uma pergunta mais densa, como que a gente vai conseguir, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de mídia, educar de fato as pessoas para acessar um conteúdo, saber distinguir o que realmente é um fato, o que não é um fato. Ou seja, o que parecia ser uma facilidade, que ia trazer muita comodidade para todo mundo, porque a gente vai acessar muitas informações, muito conhecimento, eu vou poder evoluir, de fato trouxe uma série de outros problemas, né, como quase tudo na vida, e a gente precisa tratar esses problemas. Como navegar nesses mares ali de fake news? Olha só, já que você me provocou e falou do Provocações, eu vou complicar mais a nossa cabeça, pode ser? Uma forma de entender fake news é olhar ainda mais longe na história, né? O grande momento de disrupção parecido com esse que nós estamos vivendo foi com Gutenberg, século XV. Né? O que nós estamos falando que aconteceu ali? Publicação. Houve uma explosão de publicação. Né? Não tem muita gente que confunde Gutenberg com a invenção do livro. Não, o livro já existia há milênios, né? Sempre existiu livros, papiros, livros, tudo isso já existiu. O Gutenberg, que na verdade inclusive é o nome que se deu para a revolução da prensa, é a multiplicação de conteúdo sendo produzido assim. E em pouco tempo a gente teve a primeira curva exponencial na comunicação. Do século XV ao XVIII, a gente chega a 1 bilhão de livros. A gente vai de 0 livros publicados, né, em massa, a 1 bilhão. Então, nós estamos falando aí de uma curva exponencial. Por que eu estou falando isso? Porque já nesse início de contato com um volume grande de informação, começam a surgir os ruídos. Porque a gente não estava acostumado com isso, o conhecimento estava preso, né? O conhecimento era proprietário, né, da igreja, do Estado, ele ficava lá dentro dos mosteiros, os copistas, era uma coisa muito de elite. Né? O que houve ali foi uma democratização gigantesca de dados, né? Que dá para comparar com hoje e observar o efeito disso. Então, a reforma protestante, quer dizer, a igreja, que se recusou, inclusive,
a aceitar aquela coisa, aquela mudança tecnológica que estava rolando ali. Eu não sei se você sabe, assim, alguns anos depois que a produção de livros em massa estava rolando, a igreja publica o primeiro livro chamado Prohibitorum, com uma lista de livros proibidos que os católicos não poderiam ler. Então, com todo o respeito que eu tenho pela Igreja Católica, que, aliás, é o berço da minha família, a igreja ficou cega à mudança. E o que aconteceu? A reforma protestante. Então, a informação começa a circular livremente, o Lutero faz um post, né, e este post viraliza. É a primeira viralização da história. Então, é interessante entender que ruídos, que a gente chama isso, pode ser a fake news, pode ser a dificuldade de lidar com grandes volumes de dados, é um problema muito antigo. Como combater? Aí que vem. Transparência. Você tem que jogar o assunto na roda. O assunto tem que ser colocado de uma maneira aberta, né? E aí, para as empresas, isso é que eu acho mais legal, para as empresas e para todos nós, é uma oportunidade de você ser quem você é. Então, autenticidade é fundamental na era online, na era digital. E não é porque você vai ser bonzinho, você vai ser legalzinho, não. É porque não tem outra opção, pessoal. Não há outra opção. Você tem que ser transparente. Então, se você ver todas as crises que a gente viveu, inclusive as recentes, né, com marcas, com governos e tudo mais, é uma dificuldade com transparência, né? Os dados vazaram, aí você lê tudo o que aconteceu, o cara falou que era isso e era aquilo, ou a empresa falou que entregava assim e não entregava, e aí o consumidor reclama e eles tentam abafar, em vez de reconhecer, né? Reconhecer, aperfeiçoar, se desculpar quando for o caso, né? Então, para mim, nós vivemos uma era fascinante, que é uma oportunidade de você ficar muito próximo de quem você atende, né? Não, é fácil? Não. Não é fácil. Requer coragem, que é o contrário de medo. É bom, já que a gente falou de medo aqui, que é você encarar os problemas, né? Transparência, né? E aí você vai buscar o quê? A sua autenticidade, que é outra palavrinha que a gente ouve bastante, mas é difícil de praticar, né? Porque quando você é autêntico, você se revela, você mostra coisas que você não queria mostrar, que não estavam prontas. Não, isso ainda não estava pronto. E agora, como eu disse, não é opcional. Tá? E isso que eu estou falando não é para você ser irresponsável, obviamente, né? Você que entrega produtos, você tem que pensar na segurança, principalmente dos seus colaboradores, né? Começando com os colaboradores até chegar na pessoa que você atende, pensando se o que você desenhou como a sua missão, o seu sonho e tal, são coisas que você realmente quer, que você vai entregar. Se isso daí estiver alinhado, cara, é uma era bastante assim, abundante de aprendizados e de prosperidade também, eu acredito, para todos. Eu te escutando, Taz, eu tive vários insights de várias coisas que a gente vê, principalmente no setor privado, né? Teve uma época época não, estamos vivendo ainda, mas teve uma fase aí de alguns meses que a moda era falar de diversidade. Somos diversos. E a empresa não era diversa, de você assumir o erro. Dificilmente eu ainda vejo empresas publicamente assumindo o erro, e justamente a área de comunicação que fala, calma, vamos falar de outro jeito, e talvez seria essa transparência que traria essa autenticidade de você ter a humildade de reconhecer um erro e trabalhar para melhorar. E as pessoas enxergam isso, né? Porque isso traz esse elemento humano, que é de você, somos feitos, a empresa são feitas de pessoas, nós erramos, mas vamos melhorar. E isso traz essa aproximação, engajamento. E o que você falou me deu também uma oportunidade de pensar o seguinte, os silos, né, que é uma coisa que se fala bastante por aí.
como não ficar assim, a área de comunicação brigando com a área do financeiro, ou com a área do digital, ou com a área... Entendeu? Nós temos que entender hoje que cada vez mais existe uma integralidade, né, numa empresa. A tal da horizontalidade, eu gosto mais da integralidade. Então, o pessoal da comunicação tem que entender que processos industriais, processos financeiros e tal, serão impactados por uma pisada no tomate, né, na comunicação. O pessoal também, que tem muita pressa de sair de novo acelerando, tem que ouvir o pessoal da comunicação, né, que tem mais experiência na hora de lidar com os veículos, né, que muitos deles vão buscar, claro, uma manchete com mais cliques, enfim, vão querer a treta, digamos assim. Então, saber lidar com treta e tal deve ser parte do dia a dia. Não podemos viver naquele clima de, opa, agora, sabe quando fica aquela luzinha rodando e o alarme soando? Não, a gente tem que se acostumar a entender que quando algo dá ruim, é uma oportunidade, né, de aprendizado, de verdade mesmo, tem que ser de verdade, e fazer com que aquilo seja parte de toda, né, que aquela solução seja parte, com todo mundo ajudando, né? Isso que se chama engajamento, que é outra coisa que a gente gosta muito. Não, até no setor privado, a gente até passou do tempo, mas nossa conversa está boa aqui, então vou continuar. É muito comum a gente falar agora de squad, né? Que é outro terminho que esconde uma coisa que é bastante trivial, essa reunião entre departamentos com algum método para chegar num produto, serviço, ali no final de maneira mais rápida, né? E essa reunião de departamentos é justamente uma tentativa de você fazer essa integração, né? A horizontalidade, muitas vezes o que a gente está vendo que é um passo avançado, tendo em vista o modelo de hierarquia, né, que deu muito resultado em tempos passados, é justamente essa oportunidade da gente conversar, de ter a comunicação com diversos níveis da empresa, né? Ou seja, eu consegui acessar o CEO sem passar por uma barreira de 5 ou 6 pessoas ali até chegar nele, e essas 5, 6 pessoas vão fazer de tudo para você não chegar nele, né? Então, as empresas estão se tornando mais horizontais, mas essa integração ela ainda não é tão pulverizada em todas as empresas, a não ser em eventos específicos ali para chegar num resultado comum. Então, acho que é um ponto que você trouxe que eu acho que é muito importante. O squad aí, né, todos esses termos que são importantes, né, não estou aqui desmerecendo nenhum deles, não. Eu gosto muito de estudar alguns velhinhos que já pensam nisso há muito tempo, né? Entre eles o Kahneman, que é o cara que fala do rápido e devagar, que todos os processos têm que ser valorizados igualmente. Quer dizer, se você ficar só no rápido, você nunca vai processar o que aconteceu antes. Você precisa de ter momentos do devagar também, para poder ouvir, contemplar, enfim, ter um momento de criação. E tem um outro velhinho, que já que o nosso tempo está avançando, eu não posso deixar de citar, que é o Buck Fuller, que é o cara da geodésica, lá do século XX. O Kahneman está por aí ainda, prêmio Nobel, e acabou de publicar um livro lindo chamado Ruído. Para quem tem interesse aí em fake news e dificuldades de comunicação, é maravilhoso. Mas o Buck Fuller, que já se foi, é um filósofo, talvez um dos grandes pensadores do século XX, que estudou, veja você, Vitor, ele estudou a dificuldade de navios grandes de fazerem mudança. Quem se identifica com isso aí? Grandes partes da indústria, né, que tem uma estrutura grande, que tem dificuldade de mudança, né? E aí ele estudou o Queen Elizabeth, era um navio transoceânico que era ágil, e viu que no leme dele tinha uma lâmina mais delgada, que se movia mais rápida, e com ela se movimentando antes do lemão, o lemão tinha 10 andares de altura, ela criava uma pressão hidrodinâmica e deixava o leme grande mais leve para o líder mudar de direção. Essa, para mim, é a imagem mais clara que eu tenho de squads, né? Quando você consegue criar agentes de mudança dentro da sua grande estrutura,
você deixa o líder com mais possibilidades de fazer a mudança, você favorece o líder. Então, estudar Buck Fuller é fundamental. É um cara dos anos 70, o cara que inventou a geodésica, que tem um pensamento brilhante sobre o futuro que nós estamos vivendo agora. Então, é muito legal poder vivenciar agora, né, as transformações robustas que a gente vive na tecnologia e na comunicação, tendo que estudar esses caras que estão pensando nisso há tanto tempo. Vocês viram, não é à toa que eu chamei ele de professor, continua sendo meu professor Tibúrcio. Taz, muito obrigado por vir até a FEComércio São Paulo, por nos ajudar aí a compartilhar mais conhecimento, pulverizar alguns conceitos que eu acho que são tão necessários a gente reiterar várias vezes ali para a gente avançar como sociedade. Então, muito obrigado, Taz. Espero te ver novamente. Obrigado. Eu que agradeço. Boa sorte, pessoal. Saúde.